Então vamos lá, gente. Vamos agora resolver os exercícios baseado no que nos blocozinhos foram 1, 2, 3 blocos, né? Vamos tentar resolver então essas questões. Vamos lá. Primeira questão, TRF, primeira região. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante letra A, resolução do Senado Federal. Errado, nós não falamos em resolução. O instrumento normativo que nós usamos qual foi? Lei complementar. Portanto, letra A está errada. B. Lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerá de consulta prévia mediante referendo. Primeiro, dois erros. Lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal, isso seria para a criação de um município. Nós estamos falando de estado. E dependerá de consulta prévia mediante referendo. Consulta prévia é plebiscito, não é referendo. Portanto, a letra B está totalmente errada. C. Consulta prévia à população dos estados envolvidos. Falamos. Através de plebiscito. Falamos. E da Câmara dos Deputados? Falei Câmara, falei Senado? Não, nós falamos Congresso Nacional, sistema bicameral. Portanto, letra C está totalmente errada. D. Lei federal dentro do período determinado por lei complementar estadual. Bem, em nenhum momento vocês já ouviram falar numa lei ordinária federal. E essa questão D estaria mais ligada à questão de município. E a pergunta é sobre estado, está totalmente errada. Vamos para a letra E. A aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito, certo? E do Congresso Nacional, certo? Por meio de lei complementar, certíssimo. Prova privativa de bacharel em direito. Questão mamão com açúcar, questão que não se erra. Vamos lá. Questão IADES 2017, oficial da Polícia Militar do DF. Com relação ao Estado brasileiro, especialmente no que se refere à União, aos estados, ao DF, aos municípios e aos territórios, é correto afirmar que Brasília é região administrativa autônoma? Não. Brasília é a capital do Brasil. Brasília não tem autonomia. Quem tem autonomia é o Distrito Federal. Portanto, a letra A está errada. Os territórios federais integram o DF? Os territórios federais integram a União. Portanto, B está errada. C. É vedada a União, aos estados e ao DF, aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçá-las o funcionamento ou manter com ele ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público perfeitamente, literalidade do artigo 18, inciso 1, letra C. Vamos ver por que os outros estão errados. D. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros ou formar novos estados ou territórios federais, certo? Mediante a aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, certo? E do Congresso Nacional, certo? Por meio de lei ordinária federal, não, é lei complementar. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF, os municípios, todos independentes? Independentes não, todos autônomos. Questão mamão com açúcar. Questão 4. Oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 2016. Quanto à organização do Estado, é correto afirmar que os territórios são descentralizações administrativa da União, dotados de autonomia política? Território não tem autonomia. Errado. A criação, a incorporação, a fusão e o desenvolvimento de municípios faziam por lei municipal? Sim. Dentro do período determinado por lei estadual? Não. Dentro do período determinado por lei complementar federal? Errada. Compete à União organizar e manter a Polícia Militar do DF? Sim, revelando-se uma mitigação à autonomia do Distrito Federal? Perfeitamente. Nós falamos que o Distrito Federal tem a sua autonomia parcialmente tutelada pela União. Falamos, né? José Afonso da Silva. Então, a questão correta, letra C. Próxima questão. No que tange à organização do Estado brasileiro, assinar a alternativa verdadeira. Os territórios federais integram a União? Sim. E sua criação, transformação em Estado, reintegração em Estado de origem serão regulados em lei ordinária? Não, em lei complementar. Errado. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formar novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscitos, certo? E do Congresso Nacional, certo? Por decreto legislativo? Não. Instrumento normativo, lei complementar.
C. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios funcionam por lei estadual? Sim. Dentro do período determinado por lei complementar federal? Sim. E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito? Sim. As populações dos municípios envolvidos? Sim. Após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei? Perfeitamente. Artigo 18, parágrafo 4º, sua literalidade total aqui. D. É permitida a União aos estados, ao DF e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si, quando necessário? De jeito, maneira, qualidade nenhuma. Fere o artigo 19, inciso 3º da Constituição. Portanto, letra C é a correta. Próxima. Banqueiades. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende os estados, o DF e os municípios. Mar territorial. Gente, mar territorial tem autonomia? Pelo amor de Deus. Questão que não pode se errar nunca. Somente os territórios, estados e municípios, territórios nem autonomia têm. Os estados, os municípios, os rios têm autonomia. Mata Atlântica, totalmente errado. D. A União, os estados, o DF, os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição Federal de 88? Perfeitamente, tá? Questão que não se erra. Eu reparei que eu pulei uma questão aqui, voltando lá para a questão 3 que eu tinha pulado. Assinar a opção incorreta. É vedada a União aos estados, ao DF, aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los no funcionamento ou manter com ele ou seu representante em relação de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Perfeitamente, mas ele quer incorreto, então não é essa que nós vamos marcar. É matéria de lei complementar a criação, transformação em estado e reintegração em estado de origem dos territórios federais? Perfeitamente, instrumento normativo, lei complementar. C. Então ele quer incorreto, então essa está certa, então não vamos marcar essa. É vedada a União, os estados, o DF, os municípios criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si? Perfeitamente. Artigo 19, inciso 3. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros ou formar novos estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de lei complementar? Perfeitamente. Então não é essa que nós vamos marcar. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF, os municípios, todos soberanos? Não, eles têm autonomia. Soberania só quem tem é a República Federativa do Brasil. Beleza? Agora nós vamos para as questões de repartição de competência e eu quero que vocês apliquem o macete, tá bom? Então vamos lá. Assinale a assertiva baixa. Essa questão 02 é aquela questão que se você souber 99%, não souber 100%, você vai errar. Mas com um macetezinho você vai acertar. Então vamos lá. Analise as assertivas abaixo. Legislar sobre proteção à infância, juventude, educação, cultura, ensino e desporto. Opa! Apareceu o verbo legislar. Se apareceu o verbo legislar, ou é privativa ou é concorrente. Eu já sei que não é nem exclusivo e nem comum. Já eliminei 50%, beleza? Vamos para o inciso 2. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Opa! Apareceu o verbo no infinitivo. Se apareceu o verbo no infinitivo, ou é exclusivo ou é o quê? Comum. Eu já sei que não é nem privativa e nem concorrente. Combater as causas de pobreza, eu acho que é uma tarefa de todos os entes. Então eu acho que é comum, mas eu não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que ela não vai ser nem privativa e nem concorrente. Inciso 3. Organizar, manter, executar a expressão trabalho. Opa! Apareceu o verbo organizar. O verbo organizar, verbo de pai. Verbo de pai é exclusivo. Então eu tenho certeza que o inciso 3º é exclusiva. Com a única exceção que aparece o verbo organizar e não ser exclusiva, é organizar o abastecimento alimentar. Portanto, não apareceu isso. Apareceu organizar somente. E manter e executar a expressão trabalho. Então eu tenho certeza que é exclusiva. Então agora nós vamos, já temos os instrumentos para resolver a questão. Então vamos lá. Segundo a Constituição Federal, afirmada em 1, 2 e 3, está respectivamente reservada a competência. Vamos começar pela letra R. Letra R coloca o seguinte: legislar sobre proteção à infância, juventude, educação, cultura, ensino e desporto. Ele colocou concorrente da União, do Estado, DF e dos municípios. Opa! Competência concorrente, os municípios não entram. Então essa questão está errada. D. Legislar sobre proteção à infância, ele colocou concorrente dos estados, DF e dos municípios. Opa! Competência concorrente, o município não entra. Então essa D está errada. Vamos lá, continuando. Legislar sobre proteção à infância, juventude, educação, cultura, ensino e desporto. A C ele colocou concorrente da União, dos Estados e do DF. Concorrente, verbo legislar? Pode ser? Pode.
Combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização. Ele colocou o quê? Comum da União dos Estados, DF e dos municípios. Pode ser? Pode. Verbo, né? Ou é comum ou é exclusivo. Então tá no páreo. E organizar e manter e executar a expressão do trabalho. Ele colocou o quê? Exclusivo da União. A questão C. Me parece que a letra C está correta. Só que você tem que tomar cuidado porque A, B, C, D e E são 3 questões de lixo. Uma correta e uma para te derrubar. Pode ser que essa letra C seja para te derrubar. Então vamos ver a B? Vamos lá. B. Legislar sobre proteção à infância. Ele colocou o que aqui? Privativo da União. Verbo legislar ou é privativo ou é concorrente. Então a letra B está no páreo, hein? Pelo macete a letra B está no páreo. Combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização. Ele colocou aqui exclusiva da União. Verbo no infinitivo é exclusiva ou é comum. Portanto, a B ainda está no páreo. Muito embora combater as causas de pobreza, eu entendo que seja comum, não exclusiva. Mas pelo macete, verbo no infinitivo pode ser exclusiva. A próxima é organizar e manter e executar a expressão do trabalho. Ele colocou o quê? Ele colocou concorrente da União dos Estados DF. Opa! Verbo organizar não pode ser concorrente. Então a letra B, que estava me dando dor de cabeça, eu eliminei. Então a B está errada. Letra A, privativo dos Estados. Nem falamos em privativo dos Estados aqui. Portanto a letra A está errada também. Então questão correta? Letra C. Macete, purinho. Mas é uma questão difícil. Vocês vão ver que as outras questões estão bem mais fáceis do que essa aqui. Olha aí. Questão 2018, Câmara Legislativa, Policial Legislativo. Você aplicando um macetezinho, você resolve. Mamão com açúcar, é daquele tipo de questão também difícil. Olha só. De acordo com a Constituição Federal, compete a União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo Militar do DF. Erra. A União organizar e manter, sim, perfeitamente. Que a gente falou que o Distrito Federal tem a sua tutela parcialmente, tem a sua autonomia parcialmente tutelada pela União, justamente porque quem organiza e mantém a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Civil, o Poder Judiciário e o Ministério Público é a União, não o DF. Então o inciso 1 está correto. Privativamente a União legislar sobre direito civil? Sim. Penal? Sim. Eleitoral? Sim. Do trabalho? O famoso capacete PM aqui, ó. Civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho espacial, processual, marítimo. Então o inciso 2 também está certo. Inciso 3. Concorrente à União, aos Estados, ao DF e aos municípios legislar sobre desapropriação. Já tem 2 erros. Primeiro, na competência concorrente o município não entra. Então a questão já estaria errada. E legislar sobre desapropriação, que é uma redação breve, legislar desapropriação seria privativa da União. Então o inciso 3 está errado. Inciso 4. Privativamente a União zelar pela guarda da Constituição. Primeiro, verbo zelar verbo zelar, verbo cuidar, verbo proteger, verbo preservar é competência comum. Então não é privativa da União. Então está correto que se afirma, a 1 está correta, a 2 está correta, a 3 e a 4 está errada. Então letra A. Viu aí, gente? Questão mamão com açúcar. Não se erra isso em prova. Agora vamos lá, questões do CESP, que vocês estão interessados pelo concurso da Polícia Civil. TRF, Primeira Região 2017. A respeito da organização política administrativa dos entes federados, julga os itens que se seguem. Os recursos minerais incluídos do subsolo são bens da União? Perfeitamente. Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança ou representante de cultos religiosos ou igrejas? Perfeitamente. Artigo 19, inciso 1. É competência comum da União, dos Estados, dos municípios e do DF legislar? Opa, olha só. É competência comum da União. Apareceu o verbo legislar, então essa questão está errada, porque na competência comum não legisla. Mamão com açúcar, prova do CESP. Ó. Compete privativamente a União legislar sobre desapropriação? Opa, verbo legislar, desapropriação, redação breve, apareceu o verbo legislar? Perfeitamente. Olha aí, 4 itens que você iria gabaritar na prova de vocês. Tá? Olha lá, outra questão, PRF 2013, CESP-NB. Com relação à organização política administrativa da República Federativa do Brasil, julgue os itens subexecutivos. Segundo a Constituição Federal, a capital federal não é um ente autônomo da federação? Quem é capital? Brasília. Brasília tem autonomia? Certíssimo. Segundo a Constituição, a capital federal não é um ente autônomo da federação, ou seja, Brasília não tem autonomia. Então essa questão está correta. Questão 4. Muita gente errou essa aqui, ó.
Por meio de lei complementar, a União pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas relacionadas à Polícia Rodoviária Federal? Vamos lá, gente, preste atenção. Quem é que legisla sobre Polícia Rodoviária Federal? A União. Qual a diferença da competência exclusiva para a competência privativa? É que a competência exclusiva é indelegável, a competência privativa é o quê? Delegável. Para quem? Para os estados, através de qual instrumento? Lei complementar. Portanto, essa questão está perfeitamente em consonância com a Constituição. Hoje não existe porque não existe essa lei complementar, mas a questão está certo. Outra do SESP, a respeito da organização política e administrativa do Estado e da administração pública, julgue os itens que se seguem. O DF é um ente federativo autônomo, sim, pois possui capacidade de auto-organização, autogoverno, autodeterminação, sendo vedado subdividido em municípios? Perfeitamente correto. Polícia Civil do DF, SESP UNB. É competência concorrente da União e do DF legislar sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e dos territórios, cabendo à União, no âmbito dessa legislação concorrente, estabelecer normas de caráter geral. Olha que peguinha, isso não é competência concorrente, isso é competência privativa. A gente tem mais questões aqui, eu pensei que um videozinho já ia dar, a gente vai para o outro vídeo para a gente terminar as nossas questões, tá bom? Então até o próximo vídeo.